A ideia partiu já há algum tempo e partiu de uma espécie de uma intuição qualquer ou de uma vontade qualquer, um bocadinho mais emocional, se calhar, devido à minha relação emocional com algumas vivências do sítio onde eu nasci, do meu seio familiar. Então foi assim uma coisa muito emocional de querer trabalhar a partir deste tema, a partir destes assuntos, e acho que tem a ver um bocadinho com o facto de eu viver há muito tempo em Lisboa e por estar na capital e por estar rodeada de pessoas que são de Lisboa ou do centro, de alguma forma, de centros da cidade. E não sei, acho que houve um distanciamento qualquer que eu fui tendo da minha cidade e do meu lugar, e talvez por isso tenha havido aqui uma vontade de trabalhar sobre isto. Também tem-me feito sentido trabalhar a partir de inquietações minhas. E desta vez foi esta, não consigo precisar qual foi o verdadeiro motivo, ou qual foi a razão ou a urgência no imediato, porque acho que partiu de uma coisa mais emocional e depois houve todo um questionamento que eu fui tendo cada vez mais urgência em trabalhar para desenvolver este projeto, e a partir daí é que a coisa se consolidou um bocadinho mais. Não foi uma decisão também que tenha partido logo de início, ou seja, inicialmente eu queria trabalhar sobre este tema, mas tinha a ideia, uma simples primeira ideia de trabalhar um bocadinho mais numa lógica global, ou seja, eu queria trabalhar sobre o conceito de tradição, queria me questionar sobre qual é o papel da tradição em cada indivíduo e também no coletivo, porque como parte dessa urgência pessoal eu depois tinha a curiosidade em fazer uma pesquisa e um estudo sobre que impacto é que isso tem de facto, geograficamente falando até, em todo o lado. E então inicialmente eu até queria fazer uma pesquisa a várias tradições, a vários lugares, e fiz, mas inicialmente tinha pensado que o espetáculo acabaria por se espelhar mais por aí, pela minha experiência durante o processo criativo, no encontro com várias tradições, mesmo as que não são as minhas. E embora isso tenha acontecido no processo criativo, depois fez-me mais sentido e achei mais justo focar-me naquilo que é a minha relação real com as minhas. E mesmo que sejam evocadas na peça a minha relação com outras que eu viesse a conhecer mais tarde, que foi o caso, o fio condutor principal da peça acaba por ser a minha biografia e a minha relação com as memórias que eu tenho em torno de alguns destes assuntos. Sim, Massa-Mãe, no fundo, é uma história. É uma história que eu conto, ou são várias histórias que eu conto, e é um espetáculo também contraditório, porque à medida que eu vou revelando ou mostrando a relação emocional que eu sinto em relação a algumas memórias que eu tenho e algumas práticas da minha família ou da minha terra, vou também problematizando-as e questionando-as. Então o espetáculo vai fazendo esse vai e vem entre aquilo que é uma reflexão e uma pesquisa e aquilo que é o amor e o carinho que eu tenho por muitas destas histórias. Portanto, acaba por ser um baloiço entre essas duas frentes, e o espetáculo é só uma partilha e uma reflexão ao mesmo tempo sobre isto. Eu acho que esta tal contradição que eu estava a falar tem muito a ver com essa frase. Essa frase foi um grande amigo meu que faz parte do processo que a disse uma vez, o Tiago, e a mim fez-me muito sentido, porque é mesmo isso, ou seja, aquilo que me constrói e estas coisas que fazem parte da minha identidade e que eu não as quero negar, mas quero se calhar pensar sobre elas, também me constrangem na medida em que temos uma série de práticas que não vão ao encontro dos ideais ou dos valores que eu acredito, e então há aqui uma grande contradição, e isso também está espelhado na peça. Nesse sentido, foco-me se calhar um bocadinho mais no patriarcado todo que existe, na gênese de muitas tradições e de muitas práticas às quais eu estou envolvida sempre, ou quase sempre, e então é mesmo isso, aquilo que me constrói também me constrange, porque parte disso, estas coisas todas que eu adoro também me fazem pensar, também me fazem questionar, e eu também acho que é importante tomar uma posição sobre isso, tomar um lugar sobre isso, que não tem que ser necessariamente recusá-las ou abandoná-las, mas se calhar o facto de as conhecermos mais a fundo, que eu acho que é uma coisa que também me apercebi no processo
que não fazia parte do meu conhecimento, ou seja, há uma série de coisas que eu fui descobrindo no processo que me surpreenderam e há uma espécie de alívio a partir do momento em que as sabes, em que as conheces de facto, ou seja, de repente é como se a partir de agora fazer X ou participar na festividade Y já é diferente pelo simples facto de haver uma consciência sobre o que é que aquilo significou, sobre o que é que aquilo traz por trás. E essa problematização, eu acho que se tiver em todos nós, acho que a coisa pode evoluir de alguma forma, e acho que é um bocadinho aquilo que eu procuro também neste espetáculo, é essa evolução ou esse novo olhar sobre algumas destas coisas. O título acaba por ser uma analogia, ou seja, a massa-mãe é um nome que se dá a um pedacinho de massa que deixamos de um pão ou de uma broa para a fornada seguinte, é um fermento natural, e o fermento acaba por ser um conjunto de bactérias e de leveduras que servem para a massa seguinte, e então um bocadinho pegando nesta ideia de que as tradições e estas nossas práticas são também legados que vamos deixando e que se vão complexificando à medida do tempo, e de geração em geração eu também acho que é um processo que se vai fazendo. Eu acho que a massa-mãe acaba por dar esses dois lados, ao mesmo tempo que é uma coisa cheia de bactérias, também é aquilo que serve a fornada seguinte, então há aqui uma metáfora que eu achei que servia, e para além de servir pela metáfora também tem a ver com a dramaturgia do espetáculo, porque eu acompanho o processo do cultivo do milho durante o espetáculo todo, sem querer estar a denunciar muito, é só uma pequena metáfora que eu vou fazendo ao longo de cada cena, e nesse sentido fazia-me sentido usar este título. O público ouve a história, tem o papel que quiser, por acaso era uma das coisas que eu tinha, foi uma luta durante muito tempo, uma inquietação, porque eu prezo muito pensar no papel do público como qualquer coisa mais do que só um público, e durante muito tempo tivemos a testar e a experimentar várias possibilidades de como é que poderíamos fazer com que o papel do público fosse um bocadinho mais além, mas aqui acho que o público acaba por testemunhar um momento, seja ele qual for, entre este de eu contar a história, entre um momento em que eu me proponho a construir uma espécie de um legado para os meus possíveis filhos, então acaba por ser cúmplice deste momento, e acaba por ser só isso, é uma coisa mais simbólica, mas é isso. Também é um bocadinho metafórico, não é? Mas de alguma forma aquilo que eu faço neste projeto tem a ver também com os valores que eu prezo, que é estar constantemente a pensar sobre as coisas, a questioná-las, porque acho que isso faz de mim alguém melhor, ou alguém melhor não, mas faz de mim pelo menos alguém que vá ao encontro, que vou indo ao encontro de um caminho qualquer em que eu acredito, e então eu faço esse apontamento porque como isto, as coisas estão todas ligadas, não é? Como o legado é aquilo que nós deixamos a alguém, e como falar de tradição é falar de legado, de alguma forma eu posso estar a fazer este espetáculo e assumir que ele também é um legado que eu quero deixar, a partir do momento em que ele faz aquilo em que eu acredito, que é questionar as coisas, problematizá-las, tomar uma posição em relação a algumas ou a outras, pelo menos denunciar o meu dilema ou o meu conflito interno, e de alguma forma o espetáculo vai apontando as coisas em que eu acredito, vai apontando as urgências e os problemas que eu encontro em algumas destas práticas, e nesse sentido faz-me sentido que os meus possíveis filhos venham a saber das mesmas coisas que eu descobri durante este processo, venham a saber de muitas das coisas que se calhar a geração anterior à minha não sabia, por alguma razão, e então essa metáfora também vem um bocadinho daí, que isto é tudo nosso e faz parte da nossa identidade, e é ótimo que assim seja, mas vamos saber de tudo o que está à volta. Então eu até digo no texto que esta espécie de legado deve conter não só as memórias, mas sobretudo o que está à volta delas. Eu acho que isso acaba por resumir bastante aquilo que eu me proponho a fazer neste espetáculo. Acho que não. Acho que não, e quer dizer, acho que dizer que não também é injusto, mas
não tenho uma posição muito forte sobre isso, porque eu acho que a geografia é mesmo influenciadora desse ponto, e eu acho que uma das coisas também que me fez ter esta vontade de trabalhar sobre isto teve a ver com isso. Eu como vivo em Lisboa há muito tempo, eu sinto mesmo um contraste muito grande entre aquilo que as pessoas que nasceram já neste seio, nesta cidade tão desenvolvida, a capital, não é, tão urbana. Eu sinto um contraste muito grande entre das pessoas da minha idade, daquilo que viveram até agora e das realidades que eu tinha, e para mim eu acho que isso também me fez sentir aqui uma vontade qualquer, porque de repente algumas histórias ou algumas práticas que eu tenho todos os anos, de repente eram uma surpresa ou uma coisa muito fora para alguém que é natural daqui. Então esse contraste também me fez querer trabalhar sobre isto, e nesse sentido eu acho que há lugares onde a tradição já não se vive como se vivia, mas acho que ainda bem, porque acho que é importante evoluirmos. Mas também acho que é bom, não é esquecer as tradições ou abandoná-las, mas lá está, voltar a elas, se calhar para as renovar ou para pensar, para olhar para elas de outra forma, porque eu também acho que há coisas muito bonitas nas tradições e acho que elas trazem uma identidade, mesmo que às vezes tenha sido imposta, porque foi outra descoberta que eu fiz durante o processo, e é curioso pensar sobre isso, que muitas das coisas que nós achamos que fazem parte da nossa identidade e que há uma certa autenticidade nisso, muitas delas foram impostas na altura do Estado Novo, e isso também é assim um contraste estranho, porque de repente aquilo que é tão nosso, tão povo português, de repente não é assim tanto, e isso também é uma coisa que eu quero e que trouxe para este espetáculo, lá está, porque eu acho que é importante termos essa percepção.